Amém? Você já cumprimentou aí seu irmão? Já deu uma palavra de vitória para ele, para ela? Já mesmo? Paz, querida. Deus abençoe. Você já fez isso? Não fez? Que isso, meu irmão? Glórias a Deus. Abre aí tua Bíblia. Na primeira epístola do apóstolo João, primeira de João, no capítulo 4, primeira de João, capítulo 4, no versículo 7, não é o Evangelho de João, é a epístola. Aleluia. Peguei todo mundo. Que isso, irmã Marinete? Hoje a senhora está descolando essa página aí que está colada desde que a senhora comprou essa Bíblia. Hoje vai sair aquela colinha que fica juntando as páginas, tá vendo? Primeira epístola de João, agora sim, amém? Amém. Todos acharam? Amém. Tem alguém procurando ainda? Tem? É a Priscila, gente. Priscila que não achou ainda. Amém. João, capítulo 4, versículo 7. Amém? Agora sim? Assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe aí, por favor. Amados, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Até aqui, Pai amado, glorificamos o Teu nome nessa noite e pedimos que a Tua palavra venha e se revele em nossos corações, para que possamos, ó Deus, de uma vez por todas, entender o Teu divino amor por nós. Faça-nos, ó Deus, crescer nessa noite, que possamos sair deste lugar, Senhor, quando formos para os nossos lares, estarmos, ó Deus, vivificados pela consciência de que Tu nos ama. Produza isso em nós, é o nosso desejo e é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém?
Dá uma arrumada aí no banco e sente-se nele. Aleluia, glória a Deus. Queridos, peço agora toda a sua atenção, porque é muito importante que uma vez que você tenha vindo à casa de Deus, você se esmere, você se preocupe em dedicar o tempo em que estiver aqui totalmente para servir a Deus. Imagine que você dormiu boas horas, não sei quantas horas você costuma dormir, quantas horas de sono te satisfazem, quantas horas são possíveis para você. Depois você levantou, viveu o dia, almoçou, fez todo tipo de coisas, e foi um dia que o Senhor foi generoso com você. Deus te deu muitas horas para você cuidar de si, da sua família, das suas coisas, das suas vontades, e Ele requer de nós que nós apenas dediquemos inteiramente a nossa mente e o nosso coração a Ele por 1h30 neste culto. Portanto, não permita que teu pensamento saia deste lugar e vá para coisas que não tenham a ver com este culto. É muito comum isso acontecer. Você, em algum momento, deixar o seu pensamento vagar por um momento, e quando você pensa que não, 10 minutos se passaram e você esteve naquele pensamento. Isso é muito interessante. Não permita que coisas tirem a sua atenção, que pensamentos te levem para um caminho que não seja o caminho da palavra. Amém? Então, fica firme aí, porque Deus tem algo para a tua vida nessa noite. Queridos, esse texto que nós lemos, eu quero mais ou menos te dar um panorama de quem era João nesse momento. Esse aqui ainda não era, eu vou falar algo aqui que eu peço que você preste muita atenção para não se perder nas minhas colocações. Era a mesma pessoa do livro de Apocalipse, era o mesmo João. Mas João ainda não estava em Pátimos quando escreveu esse livro. João provavelmente estivesse na cidade de Éfeso num período anterior à perseguição da igreja. Lá pelos idos do ano de 95, depois que Jerusalém já havia sido tomada no ano 70, isso é um pouco de história da igreja. No ano 70, Jerusalém é invadida e o povo é lançado fora da terra. Ainda não foi esse o momento da perseguição que João depois vai vivenciar. Esse João que escreve essa epístola era um João avançado de idade. João foi o apóstolo que mais viveu, morreu de velho, foi o último dos apóstolos a morrer. João, ele, nessa época em que ele escreve essa epístola, essa carta, ele, em vários momentos, ele se refere como um pai idoso e sábio, falando com seus filhos na fé. Em muitos momentos, João, ele é carinhoso nas suas colocações. Em alguns outros momentos, João fala de uma maneira como se ele estivesse falando com pessoas íntimas para ele. Ele os chama de filhinhos, ele cita textos bíblicos que dão uma noção para nós que lemos a carta, de que João estava escrevendo para uma igreja madura na fé, de pessoas que conheciam a fé.
uma igreja madura, uma igreja que caminhava já há algum tempo com o Senhor. É para esse tipo de igreja que João está escrevendo. Os historiadores defendem que provavelmente seria para algumas igrejas da Ásia, que depois também são mencionadas em Apocalipse, porque eram as imediações do apostolado dele. O apostolado de João se deu ali naquelas imediações. Quando João, lá em Apocalipse, escreve para as igrejas da Ásia, ele está provavelmente escrevendo para as igrejas que ele teve o seu ministério ali, ok? Então, João está escrevendo para uma igreja madura, para um grupo de pessoas a quem ele tinha intimidade, e ele se refere a essas pessoas como um paizão, aquele pai velhão que está sentando com os seus filhos na fé e está dando para eles um alimento sólido. Esse é o panorama dessa carta que nós estamos lendo, que é a Epístola de João, primeira carta de João, porque a carta não é endereçada a ninguém. Essa carta não tem o endereçamento para quem foi enviada. Então, os historiadores buscaram entender para que tipo de pessoas, para que igreja João estava escrevendo. Esse é o panorama. João chega no capítulo 4 e ele então vai falar sobre amor. Ele vai dizer que Deus é amor. Ele vai dizer que quem não ama não conhece a Deus. Ele vai dizer que o amor de Deus se revela na relação entre os irmãos. Vai dizer que se nós não conseguirmos nos amar, e olha, não é tolerar, não é gostar de uma coisa ou outra, não é achar o irmão bacana, não é isso, é amar. Esse texto, João afirma que se você não amar ao seu irmão, você não conhece a Deus. João pega pesado, né? Os apóstolos eram muito incisivos nas suas colocações. Tanto que a Bíblia diz que a igreja crescia, a igreja primitiva crescia no ensinamento dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Interessante que Jesus ensinou os apóstolos, batizou os apóstolos com o Espírito Santo, mas Jesus não doutrinou a igreja. Quem doutrinou a igreja foram os apóstolos cheios do Espírito Santo. Todo apóstolo tinha uma palavra aguda, contundente, que ia direto ao ponto. Não é muito parecido com a nossa geração de pregadores. Tem pregador aí que só a misericórdia do Senhor, não é? Ele lê alguns livros e tira desses livros algumas frases de efeito, lança porque sabe quem é o povo para quem está dizendo, lança algumas coisas que sabe que vai encantar o coração do povo, o povo acha que aquilo ali é o ápice do evangelho e vive comendo bolota a vida inteira, e o pseudo apóstolo vai engordando as suas contas bancárias. Sinceramente, aqui vai uma opinião própria, muito pessoal. Já me deu muita discussão isso daí. Eu não acredito em ministério apostólico nos dias de hoje. Eu não acredito. Uma vez eu estava em Sepetiba dando aula, eu fiz essa afirmação. Foi a primeira vez que eu fui dar aula naquela igreja. Quando eu saí na hora do lanche, fui olhar a placa da igreja. Igreja apostólica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei branco. Eu falei, deu problema. Pastor auxiliar estava na igreja. Os obreiros diáconos estavam na aula.
Foi uma loucura, eu falei, já falei, vou manter, não acredito mesmo, me deixa quieto. Se alguém me interpelar, eu ainda vou provar na palavra. Graças a Deus ninguém fez nada disso. Também não me impediram de voltar a ensinar naquela igreja. Mas, sinceramente, irmãos, todo apóstolo morreu pela causa. Eu não conheço ninguém que se chame apóstolo hoje que queira morrer pelo Evangelho. Nenhum. Já viram uma coisa engraçada? Eu ainda estou tentando entrar no sermão. Eu preciso fazer esses comentários. Já viram uma coisa engraçada hoje de Facebook? Que você vê pastores da igreja assim? Ou assim? Ou assim? Já viram fotos assim? Só eu que presto atenção nessas coisas. Já viram? Eu tenho um monte de amigos pastores que estão no Facebook assim. Eu fico aí, o que esse povo está apontando para a gente? O que é isso? Pastor Lenilton, que é um homem antenado. O senhor sabe o que é isso? Sabe, Francisco? Vamos pegar outro pastor que está lá fora. Rômulo, tu sabe o que é isso? Não sei nem se ele está ouvindo o sermão. Alguém aí sabe que raio é isso? Sabe? Alguém, por favor, me ajude. Hã? Hã? Não, acho que não é isso não, mas tá assim agora. Ou assim, ou assim. Tem uns negócios assim, tem umas mãos bacanas que o pessoal faz assim. Falei, Vivi, a gente tem que tirar umas fotos assim para botar no Face. Senão a gente fica fora da moda. E a gente brinca muito lá em casa com essas coisas. Tudo isso vem desse pensamento apostólico. Sempre tem uma novidade. Uma bobagem para encher linguiça. Sempre tem, irmãos. Agora, apóstolo mesmo da Bíblia, todos eles morreram pela causa. Eu não conheço nenhum ministro hoje que fala assim, não, pastor, eu morro e vou deixar tudo aí, porque eu não quero nada, eu vou deixar tudo aí para os meus discípulos tomarem conta. Eu não conheço um. Não conheço. João era um apóstolo real. João era um apóstolo escolhido a dedo. Não foi por homem algum, não foi por assembleia humana, não foi por cânone algum, não foi por nada disso. João foi escolhido pelo Senhor Jesus, ponto. Vai questionar Jesus. João ele vem colocar a seguinte coisa: se você não ama teu irmão, você não conhece Deus. Crente que tem ódio no coração está perdido. Temos que falar sobre essas coisas. Não é olhar para o Júlio César e falar, Júlio César, tu é um cara bacana, mas tu fica lá, eu fico cá, tá bom, Ju? Ju, tá bom, Ju? Né? Vamos pegar uma intimidade aqui, né, Ju? Irmão Júlio César, tu fica lá que eu fico cá, mas eu te amo, tá? Não atravessa na minha frente não, que eu boto o pé para tu cair, mas eu te amo, em Jesus. Vamos trocar cálice na hora da ceia. Irmãos, amar é diferente. Podemos falar de muitas doutrinas, levantar debates, aqui acalorados, durar meses nesses debates, e se nós ainda não conseguimos amar o nosso irmão, o nosso evangelho é mentiroso. Precisamos nos ater a isso. Hoje à tarde, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Hoje à tarde, passei por um outdoor e li a seguinte frase: confesso que não vou te dizer a frase na íntegra. Eu vou tentar interpretar o que eu lembro da frase, mas acho que vou conseguir. Dizia o seguinte: uma dessas faixas do Dia dos Pais que o pessoal coloca e depois fica lá até apodrecer, não é? A faixa dizia o seguinte: que pai é aquele que responde com sabedoria de um mestre quando o filho lhe pergunta:
instrui o filho com sabedoria de um mestre quando o filho lhe procura. E também é aquele que responde com sinceridade como o melhor amigo que é. Eu parei, fiquei analisando essa frase e falei, realmente, é assim. Pai é aquele que vai buscar às vezes sabedoria de onde não tem, para dar uma resposta adequada para um filho que lhe procurou, que precisou, está em alguma dificuldade. O pai então se apresentou para mostrar um pouco da sabedoria que adquiriu para o filho. Ao fazer isso, o pai também age com sinceridade quando o filho lhe pergunta, pai, isso como é? E o pai então responde com sinceridade. Humanamente está perfeito, mas se olhar pelos olhos de Deus está faltando uma coisa. Olha aí para a sua Bíblia, no versículo 10. Você que não fechou a Bíblia. Versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aonde é que está o amor de um pai, de Deus como pai? Aonde está? Você que não conseguiu acompanhar, olha aqui para mim. Aonde está o amor de Deus como pai? Está em um filho que o procurou? Não. Olha o texto. O amor de Deus como amigo está em uma resposta que o filho lhe fez? Também não. A diferença do amor humano, do pai humano, vou até fazer aqui uma recolocação na minha frase. A diferença do pai prático, a diferença do pai prático, que atendeu à procura de um filho, para o pai que ficou atento e anteveu, que antecipou a necessidade de um filho, ainda que o filho não valesse coisa nenhuma. Essa é a melhor referência do que o amor de Deus. Que Deus nos amou quando nós ainda estávamos enlamaçados pelo pecado. O pai humano, o pai que quer ser apenas um pai útil para os seus filhos, ele fica ali postado, esperando que o seu filho tenha qualquer dificuldade para lhe dar uma palavra de sabedoria e responder com sinceridade. Irmãos, isso é ser um pai humano. O amor de Deus é diferente. Deus é abnegado. Deus não dependeu de ser amado para amar primeiro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa interessante. O amor de Deus é um amor que anteviu e que antevê uma necessidade tua antes que ela aconteça. Jesus morreu por você e a Bíblia diz que ele morreu lá no tempo eterno, lá antes da fundação do mundo. O Cordeiro já havia morrido. Antes de você nascer, ele já havia morrido por você. O amor de Deus consiste em que você não queria ele, você não o amava, você não o respeitava, você estava manchado pelo teu pecado. Ah não, pastor, eu recebi o pecado do meu pai e da minha mãe, mas tão logo você tenha conseguido falar babá, bubu, papai e mamãe, você começou a
ter inteligência, você começou a maquinar o mal como qualquer ser humano. Você ficaria impressionado dos dados que nós temos de tratamentos com crianças perversas. Há crianças que nascem perversas. Há crianças que são capazes de enfiar uma faca em alguém e depois ficar rindo. Ah, pastor, isso é inocência. Não é, não. É perversidade. Deus te amou quando você ainda não o amava. Deus é muito superior ao amor do pai humano, porque, segundo a frase que eu li no outdoor, que dizia que ele é um sábio mestre que responde quando o filho o procura. Você não havia procurado Deus, Deus já havia morrido em teu lugar. A frase do outdoor diz que ele responde com sinceridade ao filho que o procura. Você não havia procurado Deus para que Deus te respondesse com sinceridade. Versículo 10 diz que nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para morrer em teu lugar. Eu preciso que você se atenha às verdades contidas na palavra de Deus, para você melhorar a sua qualidade de oração, a sua qualidade de fé. Tem um sermão de um pregador chamado Spurgeon. Pregou um sermão há 250 anos atrás. Se eu ler na íntegra esse sermão para você, você vai falar, puxa, ele está falando para mim. A realidade de 250 anos atrás é a realidade do homem de hoje, é a realidade do homem de 1000 anos atrás. O ser humano está divorciado pelo seu pecado de Deus. Está divorciado de Deus. Aquilo que produz amor em teu coração, aquilo que produz salvação em você, é a graça de Deus se revelada em você. É o amor dele que é sobre todas as coisas. Uma outra frase bem humana, uma outra frase que tenta explicar o que é o amor, diz o seguinte, que amar para ser amado é humano. Você que é mãe que diz assim, não, eu amo demais meu filho, você ama para ser amada. Você que é pai, você ama teu filho para ser amado. Você ama sua mulher para ser amada, para ser amado. Agora, amar pelo simples amor, isso é divino. Deus te amou porque Ele decidiu te amar. Você não tinha nada para oferecer a Ele. Ele estava em perfeita majestade, sendo adorado com perfeita e elevada adoração, desde os tempos eternos, seres formidáveis que você só vai encontrar quando estiver lá na glória do céu, seres que o homem não conhece, estão diante da face dele prestando uma adoração que nós não somos capazes de prestar. Ele não dependia de você para coisa alguma, e Ele te amou, seres inferiores. Ele amou a cada um de nós para nos restituir uma glória que nós mesmos jogando fora, como seres humanos. O significado dessa mensagem é um apenas. Como você tem buscado se relacionar com Deus? Com gratidão. O que é que permeia as suas orações? Quanto tempo você tem gasto, sinceramente, para dizer ao Senhor da sua gratidão, sem fazer nenhum questionamento ou pedir coisa alguma? Quanto tempo você tem gasto nisso? Quanto tempo você
já gastou em jejuns para adorar e não para pedir? Geralmente quem fala, vou jejuar, pastor, toma café aí, irmão. Não, pastor, eu estou no propósito. Inventaram um tal de propósito. Não existe propósito, a palavra propósito para jejum na Bíblia, mas o crente inventou isso. Pastor, eu estou de propósito. Tá bom, a propósito do que eu não sei, mas você está de propósito. Qual é o teu propósito? Não, eu estou pedindo um negócio. Eu nunca vi alguém dizer para mim assim, pastor, eu estou jejuando para agradecer a Deus. Pelo quê? Pelo que eu ainda não recebi, mas eu tenho certo de que Ele fará. Não conheço. Só vi um que escreveu isso num livro e outro que eu vi pela televisão. Pessoalmente, eu não conheço nenhum crente que já tenha me dito isso. Pastor, eu fiquei fazer o jejum de Daniel agora, quero ver. Fiquei 21 dias no jejum de Daniel. Para quê, meu irmão? Vou pedir alguma coisa? Não, para dizer para Jesus que Ele é lindo. Nunca vi. Aí você fala assim, não, mas eu amo demais o meu Senhor. Mas só vem para a casa dele para falar, Senhor, papai, ó, quero um tênis novo, hein, pai? Aquela bicicleta Caloi, pneu amarelo, freestyle. 27 marchas. Ré. Freio ABS na bicicleta. Senhor, eu quero fazer o jejum de Daniel para receber alguma coisa. Eu não conheço, falo sério, não é implicância. Não conheço nenhum crente que chegou para mim e falou assim, ô irmão, olha só, eu estou fazendo jejum. Tem algum jejum maior de Daniel? Tem o jejum de Manassés, que foi de 40 dias. Estou fazendo o jejum de Manassés. Para quê, irmão? Porque no 40º dia, eu vou me ajoelhar diante do Senhor e vou dizer para Ele, Pai, obrigado pela salvação. Como é que você tem amado o seu Deus? Eu não estou propondo aqui que você faça nenhuma dessas coisas. Eu estou te provocando. Eu estou fazendo alguns exageros para te levar à dimensão do que eu quero dizer. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? É de fato um relacionamento de amor? O teu Deus te amou. Não, João é terrível nessa hora. Ele sabe que está falando para uma igreja madura. Ele sabe para quem está falando. João está falando para uma igreja que provavelmente ele mesmo como apóstolo abriu. Está falando para pessoas íntimas, pessoas que ele conhecia. E ele está dizendo o seguinte, que o amor de Deus é, 2 pontos, que nós não o amávamos, mas Ele sim nos amou, e por conta disso Ele mandou o único Filho, totalmente santo, totalmente majestoso, podia ter deixado a raça humana se arrebentar de qualquer jeito, mas Ele matou o próprio Filho, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. A pergunta que eu te faço, e eu vou dar por encerrado esse sermão com essa pergunta. Deus tem conseguido te reconciliar com Ele para quê? Do que vale na tua vida essa reconciliação? Se você ama para ser amado, você é um mero mortal, interesseiro como qualquer outro, porque você não é dadivoso, você dá para receber. Agora, quando você diz, eu amo a quem me esbofeteia, eu amo a quem fala mal de mim, eu vou te dizer que não é fácil. Eu amo aquele que me persegue. Se bater na minha porta, darei o que comer, darei o que beber. É esse nível de amor que a Bíblia propõe para você e para mim. Um nível de amor diferente do amor do mundo. Diferente
de tudo aquilo que temos conhecido das pessoas que dizem amar, você vê pessoas se degradando por um tal amor. Tem até uma canção agora do Sérgio Lopes. Eu gosto do Sérgio Lopes, que ele fica um tempão sem aparecer, mas quando aparece, ele traz uma pimentinha para a gente pensar. Tem uma canção dele aí que está dizendo exatamente isso, lembrei dela agora, que diz que tem muita gente perseguida por aquele que diz que a ama. Tem muita gente que recebe praga de crente que diz que ama, está praguejando porque ama. Eu não entendo essas coisas. Gente que diz amar, mas é perseguidor. Abre a tua Bíblia rapidamente em 1 de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Peguei a Marinete de novo. Vai descolar outra página, Marinete. 1 de Pedro. Se você está em João, você vai voltar, tá? Você não vai andar para frente, não. Vai voltar. Primeira epístola de Pedro. Se você está em João, volta aí. No capítulo 3. E eu vou fechar as considerações deste sermão com essa leitura de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém? Primeira de Pedro 3, 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Falar bem de quem está falando mal de você, meu irmão, tem que cultivar isso. Isso, se você quiser, a bênção. Quem pratica isso, alcança a bênção. Quem não pratica, não alcança. Porque Deus sonda o coração de todos nós. Versículo 10. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, quem quer ver dias bons? Quem quer ter uma velhice abençoada? Número 1, refreia sua língua do mal. Seus lábios não falem engano ou mentira. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. São receitas de quem quer viver dias bons. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas... Valeu, Priscila. As suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Crente que anda dando pernada nos outros, falando mal dos outros, perseguindo o irmão, comprando e não pagando, vai ficar chorando na presença de Deus e não vai ter coisa nenhuma. Agora, se você busca a paz, se você não se mete em negócios alheios, se você não é fuxiqueiro, se você não persegue ninguém, não dá calote em ninguém, você vai orar e Deus vai te ouvir. Nem Deus gosta de caloteiro, nem Deus gosta de gente perseguidora. E ele segue dizendo, outro apóstolo, tá? Não é o mesmo João. Pedro, ele é mais, bate com mais força. E qual é aquele que vos fará mal? Versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal se você for zeloso do bem? Mas se você padecer por amor da justiça, você é bem-aventurado.
E não temais com medo deles, nem fiqueis preocupado. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Agora aqui é violenta. Estais sempre preparados para responder com mansidão e a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Está aqui a palavra de Deus, irmãos. Não é docinho, hoje é Jiló, mas Jiló alimenta também, não é? Se alguém aí está passando mal do estômago, é que talvez você está muito tempo tomando leite materno, está na hora de você comer um mocotozinho, tá? Se converter, se quiser ir para o céu, se não quiser também, não tem problema, cada um vai para onde quiser, sem problema, amém? Mas olha, isso é palavra de Deus, amor a Deus, não é um amor interesseiro não, irmãos. Amor a Deus é amar por quem Ele é, não pelo que Ele pode dar. É muito interessante, às vezes você pega para discipular uns ministérios de louvor, eu já tive essa oportunidade algumas vezes, e pedir para o ministério de louvor, estou falando que é aqui não, tá, irmãos? Estou falando em outros lugares. Pedir para o ministério de louvor escrever algumas palavras de adoração a Deus. Só se escreveu, te amo porque tu me deu isso, te amo porque tu me deu aquilo, porque tu me darás aquilo outro, e por causa da promessa. Nunca porque Deus é bom. Nunca porque é bom amá-lo, porque Ele é bom, porque Ele é Deus, porque Ele é amável. E se o altar, se os chamados para transmitir a adoração de Deus, ou a Deus para o povo, ensinar o povo a adorar a Deus, se um altar está assim, imagine o povo que não presta atenção e não gasta tempo com isso. São reflexões que nós como igreja temos que ter. A qualidade do culto não se dá, presta atenção no que eu vou lhe dizer, a qualidade e a aceitação por parte de Deus do teu culto não se dá por causa daquela canção que você cantou ou dançou maravilhosamente bem, não se dá pelo testemunho de que Deus fez isso ou aquilo porque Ele é bom, Ele faz mesmo, não se dá porque você ganhou 25 almas para Jesus, não é isso que te torna aprovado diante de Deus. O que te torna aprovado diante de Deus, primeiro, porque primeiro Ele te amou, quando você estava todo enlameado de pecado. Primeiro isso. Segundo, Ele está decidido em permanecer te amando. Terceiro, se você entender esse amor e buscar como o pregador na palavra pergunta, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Que darei? É uma pergunta que você talvez deva se fazer com mais frequência. Que darei eu ao Senhor? Notinhas de 100 passadas e perfumadas? Que darei eu ao Senhor? Vou vender meu carro zero e vou dar para a igreja? Que darei eu ao Senhor? Aquela perna alta naquela coreografia maravilhosa? Que vou dar ao Senhor? Aquele naquela canção que só eu sei dar? Que eu vou dar ao Senhor? Aquele solo de guitarra? O que eu vou dar ao Senhor? Você que tem que saber. O que você tem dado ao Senhor? O melhor do seu tempo? Se não é, você está entregando para o Senhor fubá. Se você não tem dado o melhor do seu tempo, se você não tem gasto tempo com Ele, se você não tem procurado ouvi-lo, porque o Senhor Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que ouve as minhas ordens, aquele que se interessa pela maneira como eu penso. Eu sou o dono da igreja, eu sou o cabeça da igreja, fui eu que morri pela igreja, não foi homem algum.
não foi apóstolo algum, foi um único que morreu pela igreja. Então, se você o amar de verdade, Deus vai se manifestar a você. Se você tem vivido uma vida fria, se você tem tido dificuldades para adorar, se você tem dificuldades para orar, para se interessar pela oração, se você tem tido dificuldades para se interessar pela palavra de Deus, desculpa, querido, você nunca foi crente. Algum doido te deu uma carteirinha e amanhã vamos batizar algumas pessoas. Tomara que essas pessoas também sejam crentes, ou queiram um dia se parecer com Cristo. Eu estou nesse bolo aí, tá? Em momento nenhum eu estou isento disso. Isso é para todos nós. Estamos amando a Deus? Estamos entregando fubá no altar? O que eu tenho oferecido para Deus é aceitável? Eu tenho amado a Deus? Ou fico de carteirinha de crente? Ou fico tomando tempo da igreja numa vida frívola, fria, desinteressada? Só veio uma igreja para pedir, para buscar ou para ver o povo, para encontrar um amigo que eu só vejo aqui. O que tem sido o meu evangelho? O que tem sido o teu evangelho? Como é que tem sido o teu amor por Deus? Pare e pensa, crente. Pare e pensa. Ou pare e pense. Acho que a colocação seria mais adequada. Pare e pense. O que você tem oferecido ao Senhor tem sido aceito? Eu vou terminar esse sermão com essa pergunta. Não responda para mim, responda para você. O que você tem oferecido no altar cheira bem? O que você tem oferecido no altar é bom, é aceitável? Todo crente no mundo deve se fazer essas perguntas. Eu tenho oferecido ao Senhor frieza, desleixo, qualquer coisa, a sobra do tempo, a sobra das finanças, a sobra do interesse, a sobra do talento. Que Deus venha trabalhar na tua vida e no teu coração. Deus venha te incomodar. Muito embora eu não acredito que Ele não nos incomode em coisa alguma, eu vou pegar essa palavra emprestada hoje. Que alguma coisa comece a mudar na tua cabeça. Que alguma coisa comece a mudar no teu coração. A palavra de Deus diz, eu não me recordo qual foi o profeta, eu vou me recordar, que diz que o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que levar uma indumentária santificada e escrever santidade ao Senhor. E a ordem de Deus era para que o sacerdote levasse a iniquidade ou o pecado do serviço do povo para Deus. Ou seja, aquilo que o povo levava para Deus, que era tido como santo, era carregado de pecados. E por isso que o sumo sacerdote tinha que se sacrificar para carregar o pecado da adoração do povo. Que loucura! Hoje não temos sumo sacerdote na igreja que não seja o Senhor Jesus. Ele morreu para carregar a iniquidade da nossa adoração. Mas não seja iníquo de propósito. A iniquidade é apenas um acidente na vida do crente. Não pode ser o padrão. O padrão na vida do crente é buscar crescer na graça e no conhecimento do seu Deus. No dia em que você guardar os mandamentos do Senhor Jesus, de maneira poderosa no teu coração, você começará a sinceramente amar a Deus e será amado por Ele. A terra, não só hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja dá um glória a Deus aí e um amém. Aleluia. Glória a Deus.